Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de projeto de vida, que sabemos bem, não é apenas uma aula de projeto de vida, é a aula de projeto de vida, aula magna de projeto de vida, aula das aulas, aula Nobel de projeto de vida. Eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve, alegria, alegria. Marileide Fernandes dos Anjos, do Anexo de Guaribas, do Piauí. Boa noite. Maria do Rosário está com a turma de alunos acompanhando pelo YouTube. Clarice Brito, Vitória Macedo, Sueli Aguiar, minha amiga Iracema Pinheiro, professora assistente, Jonilda Santos, de Uruçuí do Piauí, Anexo Patrício Franco, Francisco Luan, Glibert Lopes, meu amigo, aquele abraço, os polos sempre presentes, também Palmeira do Piauí, Queimada Nova, Uruçuí, aquele abraço! E sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é, porque tempo é, porque tempo é conhecimento. E qual será? E qual será? E qual será a nossa temática de hoje? A relação entre ética e o mundo do trabalho. A ética no mundo do trabalho. Queremos hoje compreender, olha só, o conceito e noções básicas da ética e o seu uso no cotidiano profissional, no ambiente, no mundo do trabalho. Queremos refletir sobre as ações humanas e o respeito à liberdade individual e coletiva e analisar a importância da ética nos ambientes organizacionais. Nossa aula terá 4 partes: ética e moral, ética no trabalho, postura profissional, revisão e as nossas atividades costumeiras. Alegria, alegria, muito feliz, muita gente linda, maravilhosa, inteligente, competente participando dessa aula, que vai começar com uma diferenciação entre ética e moral. Turma, é muito comum no dia a dia as pessoas fazerem confusão entre moral e ética. Muitas vezes as pessoas usam o termo moral e o termo ética como se fossem sinônimos. E, de fato, estão muito próximos os conceitos de ética e de moral. Mas a confusão, ela ocorre mais no dia a dia. Quantas vezes você, querido aluno, disse para alguém: o seu comportamento não foi um comportamento moral. Opa, você foi antiético. Opa, você faltou com a moral. Você não tem envergadura moral. Quantas vezes utilizamos como sinônimos o que na essência possui diferenças? A ética, ela é uma reflexão mais ampla, universal, permanente, abordando o bem e o mal. A ética é uma teoria, a ética é uma reflexão. A moral, por sua vez, é a ética na prática, é a ética no comportamento. A reflexão ética vai se tornar regras e normas morais. As regras e normas morais vão fundamentar o exercício da ética, a reflexão sobre a ética. A moral, ela é particular, ela é temporal. Ela aborda o certo e errado, ação e prática. Exemplo, bem atual. Valor ético, o respeito. O respeito é um valor universal. Ele é aceito em todas as culturas e sociedades.
em todas elas, o respeito é um valor. O respeito, ele é permanente. Desde o início da humanidade até o seu final, se houver um final, o respeito vai ser aceito como um valor. Não importa a época, não importa a era, o período histórico. O respeito, ele está relacionado ao bem e ao mal. No que diz respeito à reflexão. Mas o respeito está no horizonte do bem. O desrespeito no horizonte do mal. O respeito, ele serve como base teórica de reflexão. Vamos refletir sobre o respeito nas relações escolares. Vamos refletir sobre o respeito na política. O respeito no exercício da profissão. A moral é o respeito aplicado na prática. Dependendo da cultura, dependendo do país, ou mesmo da cidade, da comunidade, há formas diferentes de aplicar o respeito. No Japão, uma categoria de pessoas, de profissionais, muito respeitada, são os professores. No Brasil, os militares. Cada cultura aplica o respeito de acordo com o seu costume, as suas crenças, o seu hábito, a sua visão de mundo. O respeito é temporal. A prática do respeito, ela é temporal. Ela pode mudar de acordo com o tempo. Nelson Piquet, um dos maiores automobilistas da história da Fórmula 1, tricampeão mundial, vencedor de um número enorme de grandes prêmios. Nelson Piquet, ele está preso na década de 1980. Há 40 anos atrás, não havia na sociedade uma reflexão mais forte, profunda, que defendesse as minorias, negros, homoafetivos, a mulher, a criança. Naquela época, tolerávamos, era outro mundo, tolerávamos piadas machistas, tolerávamos brincadeiras machistas, brincadeiras e piadas racistas, com a opção sexual da pessoa. Nelson Piquet, ele se tornou uma pessoa famosa nessa época, quando ganhou seus 3 títulos mundiais. Ayrton Senna, outro tricampeão mundial brasileiro de Fórmula 1, em 1986, numa entrevista, num programa de TV, ele alertava a todos nós. O Nelson Piquet é uma pessoa mal educada. Ele é grosso. Ele é rude. Desrespeitoso. Eu admiro enquanto atleta, mas eu quero distância dele enquanto pessoa. Não somos amigos, eu não quero ser amigo dele. Nem pretendo ser, porque minha educação é diferente da dele. Nelson Piquet passou toda a sua carreira dando declarações absurdas, grossas, desrespeitosas, que nos faziam rir porque eram outros tempos. Era outro pensamento sobre moral. Mas nós estamos em 2022. Em 2022, não se tolera mais expressões racistas, machistas, homofóbicas. Mas esse campeão mundial, ele está preso no século XX, nos anos 1980. Ele está preso lá,
ele não envelheceu bem, ele não acompanhou as mudanças sociais, ele não entendeu que a moral mudou para melhor, graças a Deus. Nessa semana, ele fez uma declaração racista contra o maior campeão mundial de todos os tempos de Fórmula 1, Lewis Hamilton. 7 títulos mundiais, mais de 100 vitórias, negro. Numa entrevista, Nelson Piquet disse o nome do Ayrton Senna. Citou o nome de Verstappen, de vários pilotos, mas quando se referiu ao Lewis Hamilton, falou o neguinho. Uma expressão que, dependendo de como você emprega, pode possuir um tom racista. E naquele momento foi racista. Ele quis menosprezar, diminuir uma pessoa que é a maior vitoriosa no esporte que ela pratica. Nos anos 80, ríamos quando Piquet dava declarações semelhantes. Hoje, repudiamos. Muitas pessoas quiseram defendê-lo. Olha, ele é um homem, 70 anos, outra educação. A palavra neguinho não era racista. Hoje pela manhã, outro trecho da entrevista é divulgado. E o que vimos é ainda mais aterrador. Ele continuou chamando Lewis Hamilton de neguinho e fez uma piada de cunho homofóbico de baixo nível, mas baixo nível mesmo. Na rasteira, na ralé da relação humana, do ser humano. Ele não percebeu que a moral mudou. Antes ríamos, hoje repudiamos. Turma, a moral ela muda de acordo com o tempo. O respeito é um valor que continua. Ético, como ele é aplicado à época, o local. A moral fala do certo e do errado, é a prática. É certo ou é errado você se referir a uma pessoa, um ser humano, com expressões baixas, fúteis? É errado, sob todos os aspectos. E veremos algo que eu nunca poderia imaginar. Um tricampeão mundial de Fórmula 1 que será impedido de frequentar autódromos de Fórmula 1. Vai virar um pária dentro do esporte em que ele foi um dos maiores vencedores. E eu era um admirador seu. Hoje eu repudio. Recordo das alegrias quando criança, quando o Piquet vencia. Mas hoje a pessoa do Piquet não me causa nenhuma admiração. Ética, moral. Se você é incapaz de aplicar o respeito na prática, você é uma pessoa antiética e uma pessoa que não vive com a conduta moral. Vamos lá, continuando. A ética também tem semelhanças com a moral, muitas vezes tratada como sinônimo. Vamos agora falar de comportamento ético. Um comportamento ético é quando os seus atos e palavras são regidos pelos princípios morais vigentes. A religião, ela não respeita, muitas vezes, os princípios morais vigentes. A religião, ela pede a última palavra sempre em assuntos morais. A moral hoje aceita relações homoafetivas. Hoje aceitamos com naturalidade casais homoafetivos adotando crianças. A religião, que se vê como atemporal, sem tempo específico, ela diz: é pecado, é errado. Demonstrando que não consegue acompanhar as mudanças que há na sociedade. Um comportamento ético, é quando você sabe que hoje o paradigma é outro. Hoje
a referência é outra. E homoafetivos, negros, mulheres devem ser respeitados, como não eram há 40 anos atrás, mas agora devem ser muito respeitados. Mas o discurso de alguns continua sendo discurso racista, homofóbico e machista. E o que é pior, se orgulham disso. Então, o comportamento ético é você agir de forma que jamais contrarie princípios e valores que são aceitos pela sociedade em que você vive. E um desses princípios fundamentais é você evitar falar e agir de maneira a ofender ou prejudicar outras pessoas. O Brasil hoje é o país do lixo. Sim, do lixo. As pessoas, os brasileiros, perderam a capacidade de avaliação, a capacidade de crítica, e trocaram avaliações e críticas por ofensas. Se a Iracema, a professora assistente, ela me mostra um trabalho dela e me pede para fazer uma apreciação crítica sobre o seu trabalho. O que é uma crítica? É quando eu digo, Iracema, o seu trabalho foi bem realizado, mas ele pode melhorar nesse ou naquele aspecto. Isso é uma crítica que o brasileiro esqueceu. Porque o brasileiro hoje chega para a pessoa e diz, o seu trabalho é um lixo, o seu desenho é um lixo, o seu programa é um lixo, você é um lixo. O Brasil é o país do lixo. Nos tornamos lixos humanos, até no nosso vocabulário. Se você ainda utiliza esse termo lixo para se referir a pessoas e trabalhos, saiba que você está se reduzindo a essa palavra que você profere. Comportamento ético, que vai bater, na porta da postura profissional, que vamos ver mais adiante. Olha só, postura profissional. Toda empresa, ela espera que os seus colaboradores realizem suas tarefas com responsabilidade e competência. Isso é postura profissional. A postura profissional, ela está relacionada à ética no trabalho. Só tem uma postura profissional na profissão que escolher uma pessoa que pratica a ética. Uma pessoa que respeita o outro. Que sabe fazer críticas positivas. Que respeita a opção do outro. O pensamento político. A cor da pele e sua etnia. E no trabalho, que sabe trabalhar em equipe. Que consegue gerar uma sinergia, ou seja, uma energia positiva no ambiente de trabalho. A postura profissional tem muito a ver com a ética. A ética, gente, é um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa, valor de uma pessoa, de um grupo social ou de uma sociedade. Pergunta a você. Como está a sua dimensão ética? É muito importante saber a resposta, porque a tua ética profissional, ela está diretamente relacionada com a qualidade da sua dimensão ética. Numa empresa, você tem que ter uma forma, uma conduta profissional, positiva, que você deve viver como se fosse uma norma da empresa. Como se fosse um dever. A ética profissional,
A postura profissional é um conjunto de características pessoais e condutas que são adotadas pelo trabalhador, pelo profissional, no ambiente de trabalho. São escolhas, ações e atitudes positivas. O que isso quer dizer, professor? Nós sabemos que a ética é uma reflexão. A ética é uma reflexão sobre o quê? Sobre o bem e o mal. Você vai refletir uma situação em termos de bem e de mal, mas você não tem escolha. Você sempre deve optar pelo bem. Sempre, depois de uma reflexão sobre o bem e o mal, o natural é que você pense e opte pelo bem. Se você opta pelo mal, após uma reflexão ética, você é antiético na tua essência. A tua essência é antiética. Você é uma pessoa antiética do nascer, do acordar, ao dormir. A pessoa ética, ela sempre vai escolher o positivo. Em qualquer situação, ela vai fazer a escolha certa. A postura profissional, alunos e alunas, queridos, queridas, maravilhosos, maravilhosas, de Palmeira do Piauí, Queimada Nova, Uruçuí, é muita gente linda, muita gente maravilhosa. A postura profissional, ela é decisiva na sua carreira. Decisiva. Você pode ser o melhor técnico em informática da sua cidade. Se você não for uma pessoa ética, se você não for um profissional, se você não cultivar uma postura profissional, você perderá o seu emprego. Qual patrão gosta de colaborador que chega sempre atrasado? Que vai embora antes do trabalho encerrar? Qual patrão gosta de trabalhador que falta demais, que não sabe trabalhar em equipe, que não sabe receber uma crítica, que não sabe lidar com pressão, que não aceita receber um não? Você vai precisar ajustar-se às normas da sua empresa. E o primeiro ajuste, o ajuste inicial, turma, é o ajuste com a identidade organizacional da empresa e com o código de ética da sua profissão. Seja qual for a profissão que você escolher, ela possui um código de ética. Os mais conhecidos no Brasil são os códigos de ética de medicina, da OAB, de psicologia, são os mais conhecidos. Mas código de ética é um assunto que vamos abordar na próxima aula. Então vamos focar hoje na identidade organizacional. Vamos supor que meu amigo Glibert Lopes, ele foi contratado por essa empresa aqui, o Abrigo do Marinheiro. Ele foi contratado, ele conseguiu comprovar que tem habilidades técnicas suficientes para trabalhar nessa empresa. Então, o meu amigo Glibert, ele vai participar do treinamento da empresa. No treinamento da empresa, ele vai ser apresentado a identidade organizacional da empresa. Quando você é apresentado a identidade organizacional, a empresa está lhe dizendo: nós queremos que você seja dessa forma, tenha essa postura profissional no nosso ambiente. Você deve respeitar essa missão. Você deve ter em mente que nós temos essa visão, onde queremos chegar daqui a alguns anos, e que nós vivenciamos esses valores. Se você não se adequar à missão, visão,
valores da empresa, a identidade organizacional, você será sumariamente demitido. Igual aquele programa de TV. Você está demitido. Então, o Glibert Lopes vai ser apresentado a identidade organizacional dessa empresa aqui, o Abrigo do Marinheiro. Então, o treinador vai dizer, olha, a nossa missão é essa aqui, ó. E vai apresentar a missão da empresa para o Glibert Lopes. E vai perguntar, você aceita ser um membro da equipe e conjugar com essa missão, comungar essa missão? Sim. Aí depois a empresa apresenta a visão. Nós queremos ser esse tipo de empresa daqui a alguns anos. Você concorda com essa visão? Quer vivenciar no dia a dia? O Glibert Lopes fala sim. Aí então a empresa mostra os seus valores. Glibert, esses são nossos valores. Compromisso, ética e transparência. Foco na qualidade de serviços, responsabilidade social, simplicidade e agilidade, respeito ao ser humano e ao meio ambiente. E você vai ter que ajustar a sua pessoa, a empresa em que você está trabalhando. Mas temos mais uma questão para debater sobre isso. A tua primeira escola profissionalizante, a tua primeira escola sobre postura profissional foi a tua família. É na família que a gente aprende os primeiros valores básicos de relação social da vida. É na família que somos orientados sobre a importância de respeitar. Respeite a sua avó. Respeite sua tia. Respeite a visita. É na família onde nós somos orientados a nos comportar em público, a melhor maneira, a honrar compromissos. Os comportamentos abaixo, que são típicos de uma postura profissional, eles são aprendidos na família. Respeitar as pessoas. Isso eu aprendo na família. Conhecer o serviço prestado, eu aprendo na minha família. Ser dedicado, fazer tudo da melhor maneira possível. Quantas vezes o professor Marciano viu o seu pai trabalhando, como ele era dedicado, como ele era respeitoso e como era respeitado. Quando eu tenho alguma situação na empresa, a minha primeira referência e a pergunta que eu faço é: como meu pai agiria aqui assim? Meu pai tinha uma postura profissional exemplar. Prazer em fazer bem feito. Aí eu pergunto para você, que está me assistindo, de Palmeira do Piauí, Queimada Nova, Uruçuí, Polos e Polos, cidades e cidades, alunos que me acompanham agora, seus pais são bons professores sobre ética profissional ou não? E pais que me assistem nesse exato momento, todos os dias, digam para as crianças e jovens as seguintes frases, que são frases educativas, em termos de ética, em termos de postura profissional. Diga para o seu filho sempre: confio em você. Desperte no seu filho a autoconfiança. Diga também: você é capaz. Desperte no seu filho a autoeficácia. Diga ao seu filho: eu te amo. Você é muito especial. Sou muito feliz em ter você como filho. Potencialize a dimensão emocional do seu filho. A autoestima. Você é especial. Você está dando um upgrade, como as pessoas falam, na autoestima do seu filho. Eu estarei contigo em qualquer situação.
desperte no seu filho a certeza que sempre terá um ombro amigo. E ele vai utilizar essa lição com as outras pessoas. E na empresa, ele vai vestir a camisa da empresa e vai fortalecer o trabalho em equipe. Então, querido aluno, querida aluna, nós temos algumas atitudes profissionais que não podemos esquecer. Então, vem comigo, olha só, vamos aprender, né, algumas atitudes profissionais. Vamos falar também sobre dress code, posturas não profissionais e responder algumas perguntas. Então, vem comigo, olha só. Atitudes profissionais. Atenção, Palmeira do Piauí, Queimada Nova, Uruçuí, gente linda, maravilhosa, que acompanha essa aula do meu Piauí, do Brasil, no mundo inteiro. Seja pontual no trabalho. Postura, atitude profissional. Cumpra o horário de trabalho. Pontualidade nos compromissos. Você começou a trabalhar e no seu contrato de trabalho diz que é de 8 às 18. Você não vai chegar na empresa 8h05. Ah, mas é porque tem uma tolerância. Não. 8h05 é atraso. Salvo o imprevisto. Imprevisto sempre ocorre em nossa vida. Assim também é na escola. Quantas vezes vocês querem ir para casa mais cedo e chegar tarde? Você está desenvolvendo em você o vício da impontualidade. Mas olha só, se meu trabalho começa às 8, eu chego faltando 10 minutos, 15 minutos e preparo o ambiente do meu trabalho para que às 8 eu já esteja trabalhando. Isso é pontualidade. E eu vou trabalhar até às 18. Eu não vou fechar o computador às 17 horas. Eu não vou enrolar no cafezinho, ir ao banheiro e enrolar o fim do expediente. Eu vou cumprir o meu horário. Claro, salvo os imprevistos da vida. Cumpra todas as tarefas. É uma questão de bom senso e um compromisso profissional e importante para a equipe. As pessoas dependem da sua tarefa, vão depender da sua tarefa para cumprir as delas. Se você atrasar a sua tarefa, você vai atrasar a tarefa de outras pessoas que dependem de você. Respeite os demais colegas de trabalho. Você não precisa gostar de ninguém, mas você tem a obrigação de respeitar. Eu sou amigo da Iracema, ela é minha amiga. Ela é assistente. Mas vamos supor que nós estamos brigados. Brigamos por algum motivo. E agora um não gosta do outro. Nós não vamos gostar, eu não vou gostar da Iracema. E nem ela vai gostar de mim até a entrada do Canal Educação. Ali a porta da entrada, na Avenida Walter Alencar. Até o portão, eu sou inimigo da Iracema. Mas quando entramos no Canal Educação, nós somos parceiros, profissionais, membros de uma equipe. Eu preciso dela fazendo o controle das minhas aulas, olhando os meus slides. Quantas vezes ela corrigiu uma outra informação no slide meu? Títulos, me ajudou a ser um profissional melhor. Quantas vezes eu fiz uma aula, cumpri com todos os slides e facilitei o trabalho dela também. Não precisou cortar slides. É uma equipe. Eu não preciso gostar do outro, mas eu tenho que ser profissional. Mas no caso eu sou amigo dela, não é? Ela é minha amiga também. Então, não tente ser íntimo de quem não permitiu tal atitude. Observe que no trabalho algumas pessoas serão íntimas de você e outras não. Aceite que com algumas você pode brincar, com outras não. Aceite. Aceite e respeite o limite do outro. Também, gente, o último local em que você tem que ser orgulhoso é no trabalho. Aceite opiniões dos outros.
Aceite a ajuda dos outros. É o último local, volto a afirmar, em que você pode ser, orgulhoso é o trabalho. Ambiente de trabalho não é lugar de gente orgulhosa. Você faz parte de uma equipe e na equipe todos se ajudam. Seja sincero e honesto, principalmente nos momentos de avaliação, tanto a sua autoavaliação, aponte seus feitos, suas limitações. E também, olha só, nas avaliações da equipe. Para isso, pratique a autocrítica. Seja capaz de avaliar o seu próprio trabalho. Em que você está, em que situação, em que aspecto você está bem, em qual aspecto, situação você não está tão bem. Pratique a autocrítica. Saiba lidar com hierarquias. Se você é amigo do chefe no local de trabalho, trate-o profissionalmente, sem intimidades. A hierarquia é respeitada. Ah, o chefe é meu vizinho, somos amigos íntimos. Mas no trabalho ele é seu chefe. Hierarquia respeitada. Saiba identificar a hora certa e com quem brincar. Respeite limites impostos por pessoas e cargos. Se a pessoa não gosta de brincadeira, não brinca. Não insiste. Se ela não gosta, não insiste na brincadeira. Se ela não quer que você abrace, não insiste nessa tentativa de abraçar. Respeitar. Nunca se esqueça. A minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. E cultive uma imagem profissional. A sua aparência e a sua postura são fundamentais. E o teu comportamento, principalmente em eventos e comemorações da empresa. Como é que você se comporta em eventos institucionais da empresa? Francisco Luan diz, a ética no mundo de trabalho é muito importante, é importantíssimo, Luan. Você está corretíssimo. É muito importante a ética no mundo do trabalho. Parabéns para você, meu querido. Abraço carinhoso. Turma, relacionada à imagem profissional, temos o dress code. Dress code é um código de vestimenta. Cada profissão possui o seu dress code. Você não imagina um policial que não esteja fardado. Um médico que não esteja trajado bem. Cada profissão, cada ambiente que você está, ele possui um código de vestimenta. Em que você deve respeitar esse código de vestimenta. Eu não posso, por exemplo, ser um médico e atender as pessoas com camiseta sem manga, bermuda e chinelo, como se estivesse na sala da minha casa. Eu estou no ambiente profissional. Canal Educação, código de vestimenta, a bata, me identificando como professor dessa empresa. A gravata borboleta é capricho. Eles não pediram que eu use gravata, não pedem. Aí já é um capricho pessoal meu, um toque pessoal meu. Mas a bata, estar vestido decentemente, é necessário. Qualquer profissão que você escolher, há um código de vestimenta. Uma forma de se vestir. E você tem que respeitar. Postura não profissional. Gente, infelizmente, são inúmeras as falhas que as pessoas cometem durante o horário de expediente. Tem pessoas que agem com falta de noção de onde estão. Essas pessoas que não têm noção, elas acabam agindo de modo não profissional. Quando eu trabalhava numa oficina em Fortaleza, eu tinha um colega que, quando diminuía o ritmo das vendas, ele ia dormir no depósito da empresa. Ele falava assim, não tem carro para trabalhar, eu vou dormir. E ele dormia mesmo.
Incrível que pareça, ele ia para o depósito, pegava umas caixas, fazia um travesseiro e ia dormir. O que é que eu fazia? Quando não tinha serviço, eu pegava a vassoura e eu varria a oficina. Eu limpava os carros. Eu nunca fiquei parado. Dormir no trabalho? Postura não profissional. Este meu amigo foi demitido, eu continuei. Porque eu trabalhava quando tinha serviços e procurava trabalho quando não tinha serviço. Mas tem pessoas que acham que trabalho é local de dormir. Ou eu não sei fazer meu trabalho, eu vou fazer o trabalho dos outros que eu sei fazer. E achar que com isso eu estou ganhando crédito. Não. Eu sou avaliado pelo meu trabalho, não pelo trabalho dos outros que eu faço. Olha só, postura não profissional, intimidade demais, abuso de liberdade. Respeitar os territórios é fundamental. Misturar a vida pessoal com profissional é uma postura não profissional. Agressividade ao falar, dificuldade em aceitar um não. Resistência a mudanças, infantilidade, egoísmo e orgulho. Tudo isso entra no pacote, no combo de posturas não profissionais. Devemos ser profissionais e rechaçar a postura não profissional. O profissional é produtivo. O não profissional, improdutivo. Continuando, olha só. Vamos agora responder pelo menos uma pergunta dessas aqui. Vamos responder a segunda, olha só. A segunda diz assim: assinale abaixo uma postura profissional do colaborador no ambiente de trabalho. Então, é profissional a resistência a mudanças? É profissional a pontualidade, assiduidade e respeito aos colegas? É profissional misturar vida pessoal com profissional? É profissional infantilidade, egoísmo e orgulho? Qual é a resposta? A, B, C ou D? Qual dessas posturas é uma postura profissional? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Na cara, né, gente? Pontualidade, assiduidade e respeito aos colegas é uma postura profissional. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Vamos seguir adiante, olha só. Essa fica para casa. Não viram a resposta. Não viram. Ficaram duas para casa, hein? Fazer em casa. Olha só. Revisão. 1 minuto e meio para a aula acabar. Hoje aprendemos sobre ética e moral na primeira parte da aula. Aprendemos o conceito de ética e também o conceito de moral, características da ética e também características da moral. Em seguida, nós conversamos sobre alguns conceitos da ética e partimos para a reflexão sobre a ética profissional. E aprendemos que a ética profissional são formas de conduta organizacional que devem ser seguidas pelos colaboradores. A ética profissional são ações positivas. E aprendemos que, nesse horizonte da ética profissional, nós temos a postura profissional. Ações positivas, trabalho em equipe e tantas características que melhoram as relações. E em nossa próxima aula, nós vamos conhecer códigos de ética das profissões. Tanto o conceito de código de ética, como alguns códigos de éticas, por exemplo, de profissões que vocês desejam seguir. Um abraço carinhoso. Até a próxima aula. Até a semana que vem. Salve, salve e tchau!